Uma marca, com um nome e legado, estavam caindo aos pedaços por uma gravíssima decadência financeira e crise de competitividade nos anos 90. Antes, uma potência global nas décadas de 70 e 80, sofreu um forte declínio após o estouro da bolha econômica japonesa no início daquela época. E enquanto isso, os europeus durante os anos 90 e 2000 dominavam o mundo dos supercarros. Então, a Nissan, vendo que estava perdendo seu espaço, decide pôr um objetivo em mente: destruir a hegemonia dos superesportivos europeus. Em 2007 foi um ano meio caótico e até bem emblemático para o mundo automotivo, principalmente para a Porsche com a segunda geração do 911 GT3 RS da geração 997. Na verdade, ele já tinha lançado em 2006 na Europa e em 2007 para o mercado americano. Mas imagina tudo isso ir pro ralo para uma marca que do outro lado do mundo decidiu ressuscitar um nome já concebido e que estava em hiato durante meia década, que já era um incômodo antes para a própria Porsche também. Um carro que foi tão bom e que desestabilizou o domínio de quase todo mundo em Nürburgring. O problema é que de tão bom que ele foi ficando atrás de seu tempo, se mantendo uns 80% intacto desde seu lançamento. Bom, amantes de carros, conheçam o Nissan GT-R. Lá por volta de 2002, com a saída de linha do Skyline GT-R R34, que durou pouquíssimo no mercado, a sigla GT-R havia sumido do mapa de novo. Mas dessa vez não foi por causa da crise do petróleo nos anos 70, como foi no caso do Kenmeri, onde a sigla GT-R ficou em hiato durante 16 anos. E sim por causa da falta de concorrência que estava tendo internamente no mercado japonês. Inclusive, nesse período onde o GT-R estava ausente, tivemos Skylines que sim, são muito bons, tipo o Super Silhouette do Grupo 5, Skyline GTS-R e etc. Eles eram bons? Sim, mas não tinham o mesmo peso que a sigla GT-R tinha. Talvez por causa disso, a geração posterior do Skyline, que era a V35, havia adotado uma plataforma mais focada em luxo, que meio que já matava a tradição esportiva espartana do R34. Então a Nissan, vendo que seus concorrentes internos morreram praticamente no mercado, ela teve que criar algo novo e totalmente dependente do Skyline para ressuscitar essa sigla do GT-R. É tipo o que a Ford fez com a geração S650 do Mustang. Por causa da falta de concorrência do Camaro e do Challenger, mesmo que o Challenger seja um muscle e não um pony, ambos saíram de linha em 2023. Então, para o Mustang não ficar parado no tempo ou em limbo onde só tem ele, a Ford teve que evoluir o Mustang para brigar internacionalmente, sendo o 911 como seu alvo hoje. Por isso que o S650 em termos de performance e engenharia, ele é a melhor geração, querendo ou não. E então, com o objetivo de evoluir o GT-R para algo acima do que o R34 era, mas sem os laços do Skyline, o pai do GT-R entra na jogada para fazer esse carro, Kazutoshi Mizuno. Foi ele quem comandou o projeto da criação do GT-R na missão de desenvolver um supercarro acessível e utilizável em qualquer clima que pudesse bater em rivais europeus. Ele desenvolveu reavaliando o projeto por inteiro e focando em usabilidade diária e desempenho de pista. Eu diria que o Kazutoshi Mizuno foi pro GT-R é o que o Haruhiko Tanahashi foi pro LFA. E em 2001 foi apresentado o conceito do GT-R no Salão de Tóquio. O conceito do GT-R em 2001 é essa porra que vocês estão vendo aí. O design do GT-R é bizonho, para não dizer que é apenas feio. Mas o conceito serviu para mostrar que a marca não havia desistido do emblema, e sim para adiantar das linhas do futuro. O propósito do conceito também era mostrar como seria um GT-R em um esportivo global e puro, sem a base do Skyline, mas além de ter um design que era desengonçado e esquisito, ele era meio alto e com superfícies infladas. Só que ele ficou bastante conhecido por causa da capa do Gran Turismo Concept, que era mais um merchandising pra meio que mostrar o que foi apresentado no Salão de Tóquio. Foi legal pelo menos, pra mostrar que a Nissan tava aprontando com esse GT-R novo. É feio, mas icônico. Ah, lembrando também, originalmente o conceito também não possuía motor e câmbio, muito menos interior funcional. Foi mais uma linguagem visual e teste de design para um possível sucessor do Skyline GT-R.
Mas graças a Deus que em 2007 o design mudou para algo bem mais bonito. Sei que essa cor metálica não é uma cor muito boa para lançamento, mas no desenho do GTR combinou bastante. Não é igual algumas cores cinzas toscas que tem hoje em dia que só apaga as linhas do carro, sabe? Mas eu prefiro o GTR na cor Solid Red ou Pearl White, combina bem mais na minha opinião. Mas enfim, como o design mudou drasticamente do conceito para a versão de produção, o design já abordava visualmente essa ideia de abandono de uma versão esportiva do Skyline para algo mais único, assim como a proposta do carro. Inclusive uma curiosidade aqui, ó. Eu sempre concordei com a ideia de que o R35 não existe, porque ele não é mais uma geração direta do Skyline GTR. E de fato a Nissan nunca vendeu e nem anunciou o GTR como R35, mas cada Skyline GTR tinha um código de chassi referente às gerações, como BNR32, BNR33 e BNR34. Quando o GTR lançou, o código de chassi dele era CBA-R35, o que praticamente oficializou o GTR ser um R35 de fato. Então dá pra dizer que o GTR segue essa linhagem, mas ele não é uma continuação direta do R34, ele é apenas um sucessor espiritual que homenageia essa linhagem. Por favor, não fale Skyline GTR 35 aqui, vou ter um aneurisma lendo isso. E além disso, o chassi teve 4 versões, o CBA, DBA, EBA e 4BA. Mas isso é só para diferenciar dos facelifts que ele teve. Facelifts esses que, mesmo não mudando profundamente, conseguiram modernizar bastante o carro ao longo do tempo. A primeira parte que torna o GTR um carro tão fodástico assim é o seu motor V6. Mas não se engane, não é a maioria dos V6 turbinados que temos hoje, onde o ronco é... E sim, é o VR38DETT, um V6 parrudo biturbo de 3.8 litros de deslocamento que foi desenvolvido especificamente para o GTR. E um detalhe importante, ele não era derivado de um motor comum da Nissan e nem era uma evolução direta do RB26, e sim de um motor VQ, mas especificadamente o VQ30DETT. Essa mudança estava sendo implantada na metade da temporada de 2002 da JGTC e na temporada de 2003, onde os Skyline GTR passavam a usar o VQ30DETT, aposentando o RB26 depois de ter passado por 3 gerações do Skyline. E em 2003, esse motor foi para o resto da temporada inteira, que equiparia os Xanave e o Calsonic Nismo GTR, que vocês aí provavelmente já conheceram pelo Gran Turismo, e que conseguiram vencer a temporada de 2003 na GT500, que era a classe onde eles corriam. Então, já que o VQ30DETT era um motor com bom peso e ótima base, já consolidado nas pistas, e que também consolidava um potencial enorme para adquirir altos números de potência. Quando o projeto do GTR começou, a Nissan meio que já sabia que um 6 em linha teria dificuldades para atender às novas normas de emissões. Então, um V6 era mais compacto, mais leve e permitia posicionar o motor mais para trás do chassi, sendo um central dianteiro. Então, o VR38 nasceu da família VQ, mas recebeu tantas modificações que acabou se tornando praticamente um motor próprio. Mas agora que eu já dei o contexto de como nasceu o motor VR, vamos dizer o que é que ele tem de tão especial assim. O VR38 usa um bloco de alumínio mais leve, com uma construção com componentes internos mais robustos, como virabrequim forjado, bielas de alta resistência, pistões desenvolvidos para suportar altas pressões, sistema de lubrificação preparado para uso intenso e arrefecimento pensado nas sessões prolongadas de pista. O sistema dos turbocompressores também teve uma obra de engenharia até diferente do convencional, e que era, em vez de buscar a potência alta sacrificando dirigibilidade, a Nissan trabalhou para reduzir o atraso dos turbos, onde o resultado foi um motor que entregava torque em praticamente qualquer rotação, o que é algo fundamental para um carro que precisava acelerar forte saindo de curvas e não apenas em retas.
curvas ao invés de retas, você me entendeu, Carwal? Um outro detalhe também é que cada VR-38 era montado por um único técnico especializado, conhecido como Takumi, e não é o protagonista do Initial D, e sim os 4 mestres artesãos da Nissan que montaram artesanalmente o VR-38 na fábrica de Tochigi. Ao final da montagem, o motor recebia uma assinatura do engenheiro responsável, e o legal é ver que anos depois o carro recebeu a edição Takumi Edition, limitada apenas a 50 unidades. Não mudou quase nada em relação ao T-Spec padrão, mas achei legal a homenagem, vai. Ficou da hora. E também, que pariu, que carro lindo da porra. O VR-38 com toda essa engenharia por trás de ser um V6 DOHC com 90 graus entre as bancadas, ser um subquadrado de 95mm de curso e 84mm de diâmetro, taxa de compressão de 9:1, fizesse com que o carro tivesse então 480 cavalos a 6.400 RPM e praticamente 60 kgfm de torque dos 3.200 até 5.200 RPM. Isso hoje é algo banal, mas lembrando que isso é lá para 2007, o que já era o topo de linha de muita marca anos atrás, e não é uma época muito distante não, pessoal. Mas aí você me pergunta, ué, mas como que o GTR vencia a maior parte dos supercarros se ele tinha menos potência? Se você viu meu vídeo do NSX, sabe que potência bruta nem sempre define um carro vencedor, pois não adianta nada você ter mais de 1000 cavalos se você não souber aplicar isso na pista. E então é por isso que existe a Ateza ETS para ajudar. E explicando de uma forma resumida e simplificada, pois nem todo mundo sabe como realmente funciona, a Ateza ETS é o sistema de tração integral que existe desde o final dos anos 80, especificamente em 1989 com o R32. E pensa num carro que tem uma puta engenharia por trás. A Ateza ETS Pro no R35 teve uma mudança de paradigma em relação às gerações anteriores como no R34, onde a Ateza focava na transferência de torque para as rodas dianteiras quando as traseiras perdiam aderência. No R35 ela focava em atuar como um sistema integrado. Ele é projetado para dar ao carro a agilidade de um veículo com tração traseira, com aderência máxima de um sistema de tração nas 4 rodas quando necessário. O cérebro da Ateza analisa milhares de dados por segundo por meio de sensores que medem a velocidade das rodas, aceleração lateral, ângulo de direção, pressão dos freios e derrapagens. Em curvas, o sistema envia torque para o eixo dianteiro para puxar o carro e evitar que a traseira escape, garantindo que tenha melhor estabilidade e velocidade na curva. E nas retas e largadas, o sistema equaliza o torque nas 4 rodas para evitar que os pneus derrapem praticamente, e também evitando de entregar uma aceleração extremamente rápida. Eu já falo do launch control do GTR, é assustador o bagulho. Mas isso é só na versão da Ateza ETS, porque na versão Pro é onde acaba o sossego. É adicionado um controle de diferencial traseiro ativo, o que significa que ele não apenas divide a força entre a frente e a traseira, mas também controla ativamente o torque entre a roda traseira esquerda e direita, melhorando o contorno de curvas ao jogar a força para a roda com mais aderência. E também até dá para o motorista poder controlar o nível de atuação no sistema através de chaves no painel, tipo, dá para você ajustar o comportamento da pista seca, molhada ou neve, alterando drasticamente a forma como a tração atua no comportamento do carro. Outra coisa também é que o GTR ele tem um sistema de suspensão avançada que é ligado à Ateza, que lê o asfalto de uma forma ultra rápida. Se por exemplo o volante estiver virado e o carro não estiver indo para a direção no qual o volante está virado, a suspensão percebe isso, manda para a Ateza e a Ateza faz todo o trabalho de manter os carros nos trilhos. E isso em milésimos de segundo. Além de que o Mizuno queria que a suspensão fosse dura o suficiente para bater recordes em Nürburgring, só que macia o suficiente para ser usada diariamente. Aí eu explico tudo isso e vem um imbecil querer rebaixar ou meter suspensão extensa no GTR. Vai tomar no cu. Além da Ateza, o GTR ele tem uma puta aerodinâmica, onde o fluxo de ar é gerenciado de uma forma inteligente em toda a carroceria do carro, gerando estabilidade e downforce através de um conjunto aerodinâmico que é equilibrado e eficiente. Meu mano, eu tô tendo um aneurisma tentando narrar isso aqui, velho. O GTR é um computador sobre rodas. O GTR ele tinha um sistema ultra inteligente chamado CAN Bus, pod ônibus. O CAN Bus basicamente seria a espinha dorsal ou sistema nervoso do GTR, entre aspas. Ele lê o que acontece no carro e anuncia os dados para todas as outras áreas do carro, como a Ateza, o diferencial e a ECU. O sistema não só lê a mensagem, mas também a intenção. Por exemplo,
Se o carro freia, ele envia uma mensagem para a ECU, avisando que o carro ele tá freando. Isso é o que permite que o GTR pense como uma unidade só, coordenando que o motor, a suspensão e a tração estão fazendo sem que eles precisem ficar em conflitos por fios separados. Mano, como caralhos a Nissan fez isso em 2007, velho. Mas enfim, outro ponto forte do carro é o câmbio GR6. Esse câmbio de dupla embreagem, que é além de rápido, usa uma pré-seleção de marchas predativa baseado na força G. Ou seja, ele não só troca de marcha automaticamente, como ele prevê qual que é a próxima marcha. E se por exemplo você estiver em uma curva que não precise trocar na marcha, baseado na força G, o câmbio ele vai entender isso e não vai trocar a marcha de jeito nenhum, mesmo se o motor cortar giro. Ele só troca a marcha quando o carro estiver alinhado novamente. Isso é para evitar que você faça uma curva com o carro pesado e sem torque pelo câmbio que trocou a marcha na hora errada. E falando na parte do câmbio, ele tinha chances de quebrar real no controle de largada do carro. O controle de largada do GTR era algo tão forte que fazia o câmbio virar uma farinha. Aí tiveram que nerfar o controle de largada do carro porque ele realmente quebrava. Ele não só aparecia. Então você tinha um Super Caos com características de Grand Tourer, muito tecnológico, era melhor que muitos supercarros da época, em quesito de performance quanto em tecnologia, e tudo isso por apenas 70 mil dólares no lançamento. Para o nicho de supercarros e pelo que ele entregava, era muito barato. Era tanto que chegou a dar prejuízo para a própria Nissan. E o GTR ao longo do tempo de 2007 para 2013 teve bastantes versões. Eu não vou falar de todas porque ficaria um vídeo muito chato e algumas nem mudam tantos detalhes assim, mas eu irei dizer das versões mais legais do GTR. A primeira versão do GTR lançada foi o Spec V em 2009, ainda usando o chassi do CBA R35. Eu só não entendi por que a Nissan mudou a nomenclatura, porque antes era V-Spec, nas gerações anteriores até no R34, mas aqui no R35 mudou para Spec V. Muda alguma coisa? Não, mas sei lá, velho, não sei por que mudaram. O Spec V ainda tem os mesmos números de potência e torque, com o diferencial de focar em dieta de peso e calibragem aerodinâmica. Basicamente buscava algo que estivesse próximo de um carro de circuito sem abrir mão das legalidades das ruas. As principais mudanças que o Spec V incluía eram os freios de carbono cerâmica, rodas forjadas mais leves, escapamento em titânio, diversos componentes em fibra de carbono e a remoção dos bancos traseiros com zero conforto no interior. Além disso, o sistema de overboost permitia um aumento temporário na pressão dos turbos em determinadas situações, o que melhorava a aceleração em médias e altas velocidades. E o peso? Apenas 1.680 kg, 60 kg a menos comparado aos dos 1.780 kg do CBA original. Uma pena que nunca removeram o excesso de peso no Nismo também, eu não sei porquê, isso faria o GTR mais rápido, mas enfim. E também entregava respostas até mais rápidas, especialmente em circuitos. É uma das versões mais raras do GTR, tendo uma produção limitada de até 109 unidades feitas do primeiro chassi. Enquanto o Spec V buscava a extração do máximo de pista, surge então o Black Edition. Teve no chassi do CBA, mas eu sinceramente gosto mais da versão do chassi do DBA, que por sinal eu vi pessoalmente. Uma das poucas unidades que tem aqui no Brasil, eu acho, e eu fiquei perto de uma. Que bizarro pra vocês terem ideia. O Black Edition era um meio termo entre o GTR base com o V-Spec, por exemplo. Eu vou chamar de V-Spec porque Spec V é bem ruim, sinto muito. No facelift do DBA, ele recebeu rodas pretas da Race, acabamento interno mais sofisticado com os bancos da Recaro em fibra de carbono e que oferecia um suporte melhor nas curvas. Mas ele não tinha tantas diferenças do V-Spec em quesito mecânica, ele só era mais sofisticado. O propósito do Black Edition é ter um visual mais imponente e intimidador e com uma experiência de condução mais envolvente, mas sem matar a usabilidade do dia a dia.
Ainda no chassi do DBA tivemos uma versão diferente do convencional, para alguém que queria performance mas com acabamento de luxo, e é aí que entra o Egoist, e ainda mantém toda a performance do carro, porém com um pacote onde o interior podia ser personalizado do jeito que quiser pelo cliente, como bancos artesanais de couro, acabamento feito sob encomenda e sistema de som premium ajustado. Se o GTR comum era uma arma tecnológica, o V-Spec era uma arma de pista, o Egoist seria a versão de terno do carro, ainda mantendo toda a brutalidade, mas sendo um Grand Tourer luxuoso. Se bem que o GTR ele já é um super carro com essas características de ser um Grand Tourer, assim como o LFA, mas aqui no Egoist ele seria meio que como um luxo nível europeu, por exemplo, que posteriormente o Egoist virou o GTR Premium de 2017, sendo tecnicamente o Egoist já vindo de fábrica, sem ser um pacote. E é aqui onde o Doutor Estranho diria: a putaria saiu do controle. Com a primeira versão Nismo do GTR. O GTR Nismo naquele momento representou, e para mim até hoje representa, o santo grau do R35, especificamente o chassi do DBA. Originalmente lançado em 2014, a Nismo, que era a própria divisão de competição da Nissan, poderia mostrar do que o GTR era capaz, ainda se mantendo um carro de rua. E foi com o Nismo que o R35 obteve um patamar de respeito tão grande entre os europeus, principalmente na guerra do GTR contra o 911, tanto em Nürburgring como nas corridas mesmo, onde o GTR simplesmente massacrou todo mundo na FIA GT3, GT1 e na Super GT na classe GT500. E além disso, a Nissan oferecia um pacote para o Nismo chamado de N-Attack. Com a experiência em Nürburgring, o pacote adicionava componentes aerodinâmicos mais extremos, suspensão e mais modificações focadas na extração máxima de desempenho possível no circuito, e foi esse que fez o recorde de 7.8. E falando em tempos de volta em Nürburgring, obviamente o GTR seria um inimigo bem claro para alguns carros, principalmente para o 911. Quando o GTR chegou ao mercado, a Nissan divulgou um tempo de 7.38 em 2007, e em 2008 ela voltou a bater um tempo de 7.29, 9 segundos de diferença do primeiro e segundo recorde, o que superava o 7.31 ou 7.32 do 911 GT2. O problema é que como que essa porra desse mamute de 1.700 kg conseguiu fazer um tempo menor que um dos carros mais fodas da Porsche, que não é o Carrera GT. A Porsche viu isso e falou que a Nissan estava trapaceando, afirmando publicamente que o tempo do carro não fazia sentido, pois não era um carro de produção normal. Então, para provar o seu ponto, a Porsche comprou um GTR dos Estados Unidos e levou para Nürburgring. E o resultado foi o mesmo tempo que eu levo quando me atraso para a escola em uma manhã de segunda-feira, 7 minutos e 54 segundos, 2 segundos mais lento que o R34. Então, com base nisso, a Porsche acusou a Nissan de ter cometido alguma trapaça por trás, como o uso de pneus especiais ou algo a mais. A Nissan, vendo isso, falou que era mentira, que a Porsche estava de birra e que o carro era totalmente de produção e utilizava pneus de rua. Então, de novo, a Nissan volta para a Alemanha em 2009 e registrou 7.26, quebrando não só o próprio recorde, mas mandando um dedo do meio para o GT2. E é aí que nasce o GT2 RS em 2010. Um carro que não estava nos planos originais, do jeito que a Porsche é, ela não podia deixar um bando japonês ficar com o recorde deles. O GT2 RS foi para o circuito e conseguiu fazer o tempo de 7.18, ficando no topo dos recordes novamente. Já era meio óbvio que aquilo era uma resposta para os japoneses. E então a Nissan, vendo que a Porsche superou o GTR, ela falou: ah, que saber que se foda, mete o Nismo aí mesmo e dane-se. Vamos botar esses porcheiros pra sugar e é isso mesmo. E então o Nismo, com o pacote em ataque, o carro registrou 7.8, tornando-se o carro de produção mais rápido, superando até mesmo o LFA. Mesmo que o LFA não fosse um rival direto do GTR, meio que se tornaram rivais indiretos por causa que eles eram os dois melhores supercarros que existiam no momento. Então dá pra dizer que eles são rivais, mas com objetivos diferentes. E não sobrando mais opções, a geração 997 chegou no limite de desenvolvimento. A Porsche desistiu com o 997 e decidiu seguir para o desenvolvimento de uma nova geração, o 991, enquanto a Nissan continuou extraindo leite de pedra de performance com o R35. Na prática, a disputa entre o R35 contra o 997 terminou aí.
O GT2 RS havia recuperado uma vantagem no 991, uma puta vantagem mesmo, mas para sempre vai ser lembrado que a Nissan obrigou a Porsche a responder repetidamente durante toda a vida do 997. Foi necessário uma nova geração para a Porsche recuperar o domínio. E eu acho até meio curioso o pessoal usar a fanbase ruim desse carro como uma justificativa para diminuir os seus feitos. Mas diria que é só uma birra por você estar tão atrelado na internet, sendo que é só desligar o celular que ninguém existe mais. Por exemplo, o 911 GT3 RS 991.1, que é um carro muito mais novo e mais aerodinâmico, fez o tempo de 7:05, enquanto o GTR Nismo com seus 1.700 kg fez 7:08, um carro de 2013 contra um de 2016. Se vocês quiserem, dou mais exemplo para vocês aqui, ó. O GT3 992.1 fez 7:04, apenas 4 segundos mais rápido que um carro de 2013 e que é mais pesado. Ou você vai falar que o GTR é um lixo de carro só por ter 7:08, enquanto o GT3 992 é o melhor carro do mundo por apenas ter 4 segundos de diferença. De fato, ele tem seus efeitos, como ter ficado defasado com o tempo, ter ficado desnecessariamente caro sem mudar muita coisa e sem justificativa, mas diminuir seus feitos como super carro só porque você não gosta dele por causa de um bando de Enzo é burrice. Cara, hoje você paga $80 mil em um GTR de 2011 usado e você ainda consegue acompanhar ou ter mais desempenho que bastante carro atual. E ainda por cima, o GTR ele é um carro que tem mais alma do que a maioria dos supercarros de hoje em dia. What did he say? A maioria dos supercarros modernos é só número e não tem uma tocada entusiasta, não tem tipo a condução do piloto junto, uma experiência sensorial. De fato, a gente tem algumas exceções, como a Gordon Murray ou a Pagani, como eu citei no meu vídeo da LFA, mas os supercarros de hoje em dia estão meio que sem personalidade. Deixaram de ser entusiasmo puro para ser só mais uma arma de pista. Veja meu vídeo da LFA para vocês entenderem melhor. Cara, o tanto de gente que vai estar me xingando não tá escrito, velho. Depois de eu ter explicado como que o GTR foi um carro tão impactante no mercado e ser revolucionário, meio que com o tempo o GTR foi ficando defasado. E eu não diria que foi um abandono completo por opção, mas o GTR foi limitado por motivos corporativos. O Kazutoshi Mizuno vazou da Nissan em 2013 porque já estava mal de saúde e com uma idade avançada, e também por culpa da própria Nissan. Por exemplo, o Mizuno discordou da ideia de fazer um GTR elétrico, e nem preciso dizer o porquê que isso é uma ideia chapada, né? E também o Mizuno exigia sempre o controle do projeto. Só que a Nissan ela meio que se metia onde não foi chamada e isso criava conflitos internos na fábrica. Mas isso era porque os custos do GTR estavam indo para a estratosfera e a Nissan já não tinha mais grana para isso. Então tiveram que nerfar a liberdade do Mizuno com o carro. Se dinheiro não fosse problema para a Nissan, o GTR continuaria sendo melhor e melhor até hoje. Mas financeiramente isso seria um desastre. E a situação piorou ainda mais em 2018 com a prisão do Carlos Ghosn. Carlos Ghosn. Se escreve Ghosn, mas a pronúncia é Ghosn. Acabei de descobrir isso. Então, o presidente da Nissan e a principal figura da aliança Renault-Nissan foi acusado no Japão de irregularidades financeiras e sua queda mergulhou a empresa no nome no Serasa. E a Nissan meio que já não soube mais o que fazer com o carro. Meio que o GTR já virou um veterano tentando sobreviver no mercado atual. Ele ainda teve atualizações e versões nos EBA e 4BA, como o Premium, Nismo, T-Spec, etc. Mas meio que não tem a mesma relevância, não tem o mesmo peso do que era em 2008. E como a Nissan perdeu cabeça por trás do R35, ela meio que não sabia mais o que evoluir do carro. E isso meio que tornou o GTR um produto de prateleira. Ainda era excelente, ainda era refinado, mas sem a mesma audácia que era 13 anos atrás. E 2023 foi o último suspiro para o carro até ele vazar de todos os mercados, sendo seu último modelo feito em Tochigi, em agosto de 2025. Ele ainda poderia brigar com os supercarros de hoje? Com certeza, mesmo sendo uma base de quase 20 anos atrás. Vamos dar um palpite aqui. Se pegássemos um Nismo de 2023, que já é o ápice de aerodinâmica do carro, se colocássemos um sistema híbrido de 100 cavalos no eixo dianteiro e reduzíssemos pelo menos uns 150 kg com peça de carbono estrutural, ele poderia fazer tempos de voltas melhores. Mas cá entre nós, vamos ser realistas aqui. Tentar forçar um chassi de 2007 a ser um híbrido poderia meio que ter resultado em um carro complicado, um carro pesado e sem a alma mecânica que fez o R35 ser tão bom. Querendo ou não, o maior ato de respeito é você deixar um projeto ser encerrado com a carreira no topo. É bem melhor do que transformar ele numa amálgama tecnológica de tempos diferentes, ia ser uma bagunça de carro. Mas a Nissan já está começando o desenvolvimento de um suposto R36 novo para continuar a linhagem do GTR, já que eles não vão desistir. Só que não comemore antes da hora e vai achar que ele vai lançar daqui uma semana, por exemplo, não. O desenvolvimento está começando agora. Desenvolver um super carro leva pelo menos uns 4 anos.
E não fizeram o R36 porque tem dois motivos. O primeiro, o Mizuno havia saído, e segundo, se eles fizessem um GT-R R36 à altura do R35, a Nissan ia pro ralo em falência. E todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, que produzir um supercarro é caro. É extremamente caro. E bom, teremos que esperar o que vai vir para 2030 para ver como que vai ser esse novo GT-R R36. Não foi confirmado qual plataforma e motor que ele vai ter, não se sabe nem qual V6 ele terá. O que de fato é confirmado é que ele não será elétrico. Graças a Deus, Nissan. Só faça esse carro bonito e honre o legado R35. Um salve de novo pro Kior que me ajudou na pesquisa do roteiro. E se você chegou até aqui, comente que carro que você quer que eu fale aqui. Quem sabe o seu pedido seja o próximo. Eu sou o MXTeus e obrigado por assistir até aqui.